Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez é um privilégio, é uma honra podermos compartilhar. E mais uma vez, daqui de Bandiaçu, distrito de Conceição do Coité, no qual me encontro em companhia da minha família. Ali estão meus pais, minha tia e uma boa parte da minha família. Nós queremos transmitir esta live diretamente para você que nos assiste ou que nos assiste e para todos da comunidade Batista Vida Nova em Juazeiro e a você que está conectado neste Facebook e que pode ter acesso a partir de agora a esta live. Nós estaremos orando, adorando e compartilhando um pouco assim da palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Nós vamos louvar e se você desejar e souber, pode cantar junto conosco. Permanente. Fica, Senhor, conosco. No caminho de Emaús, os discípulos pediram a ele que entrasse, ficasse com eles, porque a noite já se aproximava. E ele entrou e ao partir o pão, eles reconheceram, pois ardia os seus corações, e reconheceram que Jesus estava ali com eles. E eles pediram: fica, Jesus, fica, Senhor, já se faz tarde, fica conosco. Faz em mim morada. Fica, Senhor. Coração para pousar, faz em mim morar.
ouviremos mais uma canção do nosso coração diretamente para o seu enlevo espiritual. Sua glória para vir a este mundo destino aqui estava só e ferido por Golgotá para dar sua vida por mim, por nós. Se isso não for amor, isso não for o céu não é real. tudo perde o valor, não há estrelas no céu, as andorinhas As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor. o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Com este amor, Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos. O nosso amor é resposta ao amor primeiro que Ele teve, que Ele tem por nós. Vejo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. O ladrão pediu clamor, E ternura misericórdia ao Senhor. ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Perde o valor. Deixou a sua glória, tornou-se Isso não homem for para pagar o preço por nós.
as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz Tudo já venceu. venceu. E Saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. a glória de Deus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, Mas nenhuma condenação para quem está, em ti, querido Senhor. Disse o apóstolo Paulo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, ele nos dá esta palavra que nos assegura da remoção de toda a condenação que era sobre as nossas vidas. A gente lê a palavra. Quando a gente lê a palavra, a gente encontra e continuar a jornada. É lendo a palavra, é orando. Que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. E nós cantamos que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para Quem está em ti, querido Senhor, condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão,
ainda adoraremos ao Senhor um pouco mais. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo Obrigado, véu Jesus. que foi rasgado, Graças te damos, te Senhor. adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção. Por nos salvar, por nos receber na sua glória. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu Essa é a nossa vocação, é o nosso chamado para adorar e louvar ao Senhor. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, quando chegar aí no céu, deve ser feito para a glória, para o louvor do nome de Jesus. por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Quando chegar aí no por céu, este momento de louvor e adoração, ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, que não está te adorarei. determinado por circunstâncias, Em minha vida, quando chegar aí no céu, ou vivo ou te morto, adorarei, te adorarei, te adorarei. podemos e devemos No céu, te adorarei, adorar ao te Senhor. adorarei. Este é o nosso chamado, é a nossa vocação, é uma das razões da existência da igreja. Em tudo que venhamos a fazer, que tem a marca da adoração e do louvor. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Como todos vocês sabem, esta cantora evangélica acabou falecendo por conta do Covid-19.
acabou não aguentando depois de internada e veio a óbito. Mas de maneira até profética, esta canção, uma das mais tocadas e mais ouvidas e repetidas nas igrejas, ficou de maneira marcante associada então à vida dela e a este momento, esta circunstância um tanto triste, em parte triste, mas como ela mesma disse, deixando de adorar por falta de vida aqui na terra, a adoraria nos céus, na presença direta, na presença de Deus. Adorar não é fácil. As circunstâncias podem, de repente, influenciar na adoração, no nível, na vontade, no querer. Às vezes as pessoas podem dizer que quando as coisas estão boas, as pessoas tendem a adorar. Mas nas coisas boas as pessoas podem relaxar. Adorar não é fácil se não for mantida acesa a chama, a gratidão, o reconhecimento, quem Deus é, quem somos nós, o que Ele fez. Então, adorar não é fácil, porque as circunstâncias podem alterar. Nas coisas boas, o sujeito pode relaxar. Nas coisas difíceis, nas circunstâncias contrárias e adversas, ele pode se sentir desestimulado, acuado e arrefecer a adoração, diminuir ou até mesmo desanimar-se de adorar. Nós queremos ir para a segunda parte deste momento e compartilhar a palavra com os amados irmãos. O livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 1 a 5, nós estaremos fazendo a leitura e logo após trazendo uma breve explanação desta palavra. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5, e você pode assim nos acompanhar. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5, eu estou aguardando que os amados irmãos localizem e assim farei a leitura do texto. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5. Farei assim a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas.
Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pai, nós estamos ante tua palavra, palavra poderosa, espada de 2 gumes, e ante ela nós nos dobramos e de maneira humilde pedimos ao Senhor que nos faça neste momento instrumento, e queira o Senhor, com a presença do Espírito Santo, usar as nossas vidas para alcançarmos assim os corações dos amados irmãos que nos ouvem, que nos assistem neste momento. Pai, que esta palavra, como uma preciosa semente, caia em boa terra e possa assim germinar e produzir 100 por 1. Pai, que haja conversão, que haja confissão, arrependimento, que haja, Senhor, paz, que haja quebrantamento, libertação, que as vidas sejam alcançadas e que o Espírito Santo, que sonda e conhece cada pessoa, cada indivíduo em suas necessidades, possa alcançá-los. E assim, segundo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, possa sim dispensar sobre a vida de cada um a graça e a misericórdia. Assim nós oramos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e em o nome do Senhor Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós queremos falar no título nesta noite: os 4 melhores bens de um homem. Para que você pudesse fixar e gravar, porque a partir deste título eu quero localizar no texto de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5, eu quero responder quais são os 4 melhores bens de um homem. Homem aqui, em um sentido amplo e genérico, atinge a todas as pessoas. Portanto, eu vou localizar na vida de Jó 4 bens que são não só para a vida e não foram tão somente para a vida de Jó, bens necessários, bens abençoados e abençoadores, como também para todos nós. A palavra é viva e eficaz e os seus princípios permanecem e perduram e não podem cair. Por isso, os bens que vamos localizar aqui nesse texto, e são 4 bens
na vida de Jó, e eu digo que são os 4 melhores bens que um homem pode ter. Eles estão escritos para que por eles possamos pautar as nossas vidas. Já são chamados de bens, porque faz bem a vida, porque é um bem a vida, porque vem de Deus. Sobretudo na vida de Jó, estes 4 bens eram resultado da bênção de Deus para com ele. Jó é o mesmo personagem que você conhece de ter se tornado chaguento, do alto da cabeça até a planta dos pés, e se coçava com um caco de telha. É o mesmo Jó que recebe os amigos que ficam calados, e quando abrem a boca, falam bobagem e Deus os repreende. Este é o mesmo Jó conhecido popularmente pela paciência, mas que também se questiona se essa paciência é um dito popular ou algo que se possa encontrar na Bíblia. A verdade é que o texto, no versículo 1, já deixa claro que este Jó, que vai passar por grandes sofrimentos, o texto deixa muito claro que o seu sofrimento não fora por causa de pecado. Jó não passou pelas circunstâncias as quais vivenciou por conta de um pecado. Os amigos lhe acusaram, dizendo que a maldição sem causa não podia vir. Não poderia vir. Mas o próprio Deus repreendeu os amigos em suas acusações, dizendo que Jó estava isento, era pecador, mas não estava em pecado, para que aquele mal fosse assim atribuído e justificado por conta desta iniquidade. Não, Jó, o texto começa dizendo das suas credenciais. É desse mesmo Jó que você conhece pela história dramática, é este mesmo Jó que você conhece pelo sofrimento. Eu não entrarei no mérito, eu não entrarei nos detalhes do seu sofrimento, eu não vou entrar nos detalhes supra-história, acima da história, do encontro de Satanás no céu com Deus. Quando Deus fez uma reunião com os filhos, Satanás aparece e Deus lhe pergunta. Eu não vou entrar neste mérito, é o mais conhecido, o sofrimento, esta teodiceia, a questão da justiça. Eu não vou entrar nesta questão. Mas é o mesmo Jó. E quero me deter em responder, localizando os 4 melhores bens de um homem. Quais são os 4 melhores bens de um homem? Versículo 1 traz ao nosso conhecimento o primeiro bem de um homem. E o versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O primeiro bem de um homem. Jó tinha nome. Jó tinha honra. Este é o primeiro bem
que um homem deve ter. Ele era um homem sincero, reto, verdadeiro, cheio de qualidades e adjetivos, apoiados e testemunhados pelo próprio Deus. O que nós vemos aqui é um homem que apresenta para todos nós um primeiro bem que não devemos abrir mão, é de ter um nome honroso, é de ter um nome que as pessoas dão testemunho acerca de nós. Nos conhecem e podem dizer a nosso respeito: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Dão testemunho acerca de nós. Este é o primeiro bem de um homem. É ter um nome honrado. Você se lembra da época em que um homem mandava um bilhete com o nome assinado e as pessoas despachavam, atendiam? E em uma época mais antiga, mandava um fio de cabelo do bigode e as pessoas atendiam, porque as pessoas tinham palavra, nome, honra. Se o seu nome enxovalhasse, se o seu nome for desonrado, que testemunho nós teremos? Como nós poderíamos evangelizar? O nosso nome precisa ser um nome honrado. Conta a história que quando Alexandre o Grande levou suas tropas para a batalha, ele soube que um soldado fugiu com medo, se acovardou e fugiu. Alexandre mandou homens ir atrás deste covarde e trazê-lo. Os homens foram atrás dele, trouxeram aquele homem que fugira, aquele homem covarde, e quando o soldado chegou na frente de Alexandre o Grande, Alexandre lhe perguntou: "Ô meu filho, qual é o seu nome?" E aquele homem, aquele soldado covarde, tremendo, disse: "Meu nome é Alexandre." Era xará do general, era xará do imperador Alexandre. E o imperador olhou para ele e disse: "Você se chama Alexandre? O mesmo nome meu? Ou você muda de vida ou muda de nome? Porque se você leva o meu nome não pode ser covarde." Quem carrega o nome de cristão e quem carrega o nome de Cristo, ou muda de vida ou muda de nome. Queridos irmãos, o primeiro bem que um homem deve ter é o nome, é a honra, é o testemunho. O versículo 1 diz que Jó era um homem sincero. Jó era um homem temente a Deus, desviava-se do mal. Era um bem, e eu vou lhe dizer, este bem está escasso hoje. Parece que está faltando honra aos homens. Parece que está faltando nome aos homens. Principalmente em Brasília, principalmente na política. Os homens usam paletó, mas está faltando sinceridade, verdade, integridade. É um bem que não se pode negociar por dinheiro nenhum. É o seu nome, é a sua honra, é a verdade, é a sinceridade. Por isso, fica aqui esta aplicação neste primeiro bem que eu estou localizando. Jó tinha nome. Nós temos nome de cristão. Cristão é um Cristo pequeno.
é um imitador de Cristo, é um seguidor de Cristo. Isso é um cristão. Para carregar esse nome, como se carrega uma cruz, é preciso ter as qualidades que estão aqui no versículo 1 de Jó, capítulo 1. Portanto, este é o primeiro bem dos 4 melhores bens de um homem. O nome, a honra. Cuide do seu nome. Cuide da sua honra. Cuide da sua palavra. Cuide da sinceridade, da verdade. Não negocie a verdade. A verdade não muda. 2 mais 2 são 4 todo tempo. A verdade não muda, não deve ser mudada para agradar a ninguém. Portanto, está aí o primeiro bem de um homem. Preservar o seu nome. Está escasso, mas eu, você, nós podemos preservar e cultivar este bem. No versículo número 2, eu encontro o segundo bem de um homem. Eu estou falando de 4 melhores bens de um homem. Agora no versículo 2, eu localizo o segundo bem na vida de um homem. E o versículo 2 diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 2. Se nasceram filhos e nasceram filhas, e aqui em uma quantidade abundante, é porque nesta época ter filhos e em abundância era como um homem demonstrava ter a bênção de Deus, ter muitos filhos. Se nasceram filhos e filhas, claro, desculpem a redundância, é porque Jó tinha uma mulher. E aqui eu chego ao segundo bem, que é muito importante na vida de um homem. E que bem é este? Logo eu direi, este bem é a família. O segundo bem melhor na vida de um homem. Família. Jó tinha nome. Jó era sincero, se desviava do mal. Mas essas são qualidades pessoais, era dele. Agora, no versículo 2, vemos que Jó tem mais outro bem. Jó tem família. Família é uma bênção. Família é um bem de Deus a nós. Tudo começa com família. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, já começaram grandes. Deles nós aprendemos a falar. Porque a fala, a linguagem, a gente aprende. Deus colocou neles a linguagem, colocou neles, porque eles não nasceram, eles já foram criados grandes. Adão e Eva, família. Abraão, dando um salto na história, família. Um pouco para trás você tem Noé, família. Ló, família. Todas estas famílias e muito mais citadas na Bíblia não são famílias perfeitas, porque perfeito não é o homem. Nenhuma família é perfeita, porque perfeito não é o homem, só Deus. Só a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não somos perfeitos, não temos família perfeita. Houve problema na família de Adão e Eva. Teve problema na família de Noé. Teve problema na família de Abraão, de Ló, de Davi. Mas mesmo assim, família é bênção.
Filhos são bênçãos do Senhor. E aqui no versículo 2 está localizado o segundo bem de um homem: ter família. Cuide da sua família. Proteja a sua família. Ensine a sua família. Conduza a sua família se você está na posição espiritual de guia, de condutor. Se você se considera no momento um cristão espiritualmente mais preparado, conduza a sua família. Assuma, pai de família, a liderança da sua casa, do seu lar. Dona de casa, mãe de família, ajude, seja cooperadora, adjutora, companheira, aquela que foi posta ao lado, porque do lado foi tirada, da costela foi tirada e foi colocada ao lado do homem. Então, o segundo bem de Jó, que é o nosso segundo bem, dos 4 bens melhores de um homem, é a família. Como está a sua família? E neste momento de pandemia, como está a sua família? Você tem cuidado, tem preservado? Como é que estão os valores espirituais da sua família? É para fincar as estacas e deixá-las firmes. As estacas que seguram o esteio que apoia quando o vento, quando a tempestade. Esse problema que o mundo está sofrendo é filhote do que há de vir. Muito mais. Muitos problemas ainda virão. Você precisa estar firme. Esticar as cordas e fincar as estacas, os valores, a confiança, a esperança. Estou diante de um texto que não é um texto fácil de absorver, de digerir, porque é um texto de um grau de sofrimento na alma, na carne. Jó é um homem que sofreu um sofrimento atroz, um sofrimento muito cruento na própria carne, no próprio silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio. Os amigos ficaram em silêncio e quando abriram a boca falaram bobagem. A própria esposa. A família é um bem, mas não pense que ela é um bem porque ela é perfeita, porque não é. Não pense que ela vai ser um bem quando for ideal, que a família ideal, ela sempre está mais adiante, a gente está olhando e está andando em direção a este ideal. Família tem problemas, família tem desencontros. Foi assim com as famílias na Bíblia. Se Abraão deixasse, Ló teria brigado. Mas Abraão disse, não podemos brigar. Então, valorize, e eu acredito que o momento que estamos vivendo está servindo para valorizar família. Este é o segundo bem de um homem. Se você não esqueceu, o primeiro bem de um homem é o testemunho, é a honra, é o nome. O segundo bem de um homem é a família. Agora eu chego no versículo número 3, para localizar e indicar o terceiro bem melhor de um homem. O terceiro bem. Esta ordem não quer dizer que o primeiro é o mais importante. Até porque eu vou indicar que o último é muito importante, o último bem que eu vou indicar neste instante. Agora, por enquanto, estou no versículo número 3
para indicar o terceiro bem de um homem. Versículo número 3. Diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 carneiros e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. O terceiro bem na vida de um homem são os bens materiais. Aqui no caso de Jó, ele tinha fortuna. E logo nos vem uma pergunta. Porque Jó, ele junta duas coisas que parecem impossíveis e difíceis. Jó consegue ser sincero, temente, leal. Jó se desvia do mal. Ele consegue tudo isto mesmo sendo milionário. Ele tem fortuna. O texto diz que ele tem fortuna. Um homem nesta época, ele era avaliado como rico se ele tivesse jumentas, bois, ovelhas, carneiros e servos. E o texto está dizendo que Jó tinha aos milhares. Portanto, aqui estamos diante de um homem que para contrariar, ele consegue ser sincero, ele consegue ser verdadeiro, ele consegue ser temente, mesmo sendo rico, mesmo sendo milionário. A fortuna de Jó é o terceiro bem que eu estou localizando porque está no texto. E esta sua fortuna não foi conseguida a troco do sangue de ninguém. Jó nunca passou ninguém para trás. Jó nunca enrolou ninguém, nunca foi desonesto. Ele nunca foi trapaceiro. Jó tem as suas credenciais. O seu nome é um testemunho. A sua vizinhança, a sua família, os conhecidos diziam a respeito dele. Mesmo assim, Jó conseguia juntar um bom nome e uma boa fortuna. Tem gente que quando tem uma coisa não tem a outra. Eu quero dizer que Deus pode lhe abençoar financeiramente. Deus pode fazer você prosperar. Tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Jó tem dinheiro e é próspero. Tem gente que tem carro, dinheiro no banco, mas não é próspero. Porque não é sincero, porque não é temente, porque não se desvia do mal. Esta pessoa não é próspera, ela é rica. Rico e próspero são diferentes. Para ser próspero, segundo a palavra, para ser um bem-aventurado, é preciso ter a presença de Deus em sua casa, em sua vida. É preciso que Deus esteja acima de tudo e de todos. Tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Tem gente que não tem dinheiro e é próspero. E tem gente que pode ter prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade relacional. Este é o caso de Jó. Terceiro bem na vida de um homem são os bens financeiros. Tem pessoas que têm, mas não foi Deus que deu. No caso de Jó, Jó tinha porque Deus lhe deu. No caso de Jacó, Jacó tinha porque Deus lhe deu. As ovelhas de Jacó nasciam mais do que as outras. Deus lhe deu.
Tem gente que tem porque trapaceou. Tem gente que tem porque enrolou. Tem gente que tem porque faz coisa errada. Isso não é prosperidade. Isso é aquisição de objetos materiais. Você quer ser próspero, você tem que juntar coisas que não podem ser separadas. A presença de Deus, a paz que excede o entendimento, uma família, um bom nome. Para esta pessoa ter dinheiro não é problema. Para esta pessoa ter condição financeira não é problema, mas tem gente se enrolando aí com dinheiro. Tem gente se enrolando aí com o que tem. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Pode folgar, dormir, descansar, porque você tem muita coisa nos armazéns. E a voz lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Louco é aquele que só pensa no material. Louco é aquele que só pensa nesta vida. Louco é aquele que só pensa em acumular. Louco é aquele que só pensa tão de maneira curta, que não tem visão para as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus, a verdadeira prosperidade. Jó era próspero. Eu não vou desencorajar você a não ter o seu carro, a não ter a sua casa, pelo contrário, isso é uma bênção de Deus. Eu não vou desencorajar você a não trabalhar. Depois do Jardim do Éden, mesmo no Jardim do Éden, o trabalho é uma instituição de Deus. O homem tem que trabalhar. Depois do Éden, com dureza, com espinhos, com suor. Eu não vou desencorajar. Faça o concurso. Monte o negócio. Peça direção a Deus. Mas procure prosperar. Não procure só o material. Procure juntar as três coisas. Ninguém pode juntar dinheiro deixando família para trás. Ninguém pode ir atrás do material passando em cima da família, dos filhos, do casamento. Ninguém pode atropelar amizades em nome de dinheiro. Então, se você quer os bens de Jó, os melhores bens na vida de um homem, o primeiro foi um bom nome, um bom testemunho. O segundo, uma boa família. E o terceiro, ele tinha fortuna, ele tinha bens materiais. Não tem nada errado em ter bens materiais. O errado está em ser dominado. Ao invés de dominar, ser dominado. Ao invés de colocar aos pés do Senhor, porque Jesus deve ser o Senhor de tudo, dos nossos bens, das nossas vidas, do nosso corpo. É porque às vezes a gente dá para Ele, mas não dá tudo. A gente dá para Ele, mas deixa um pedacinho para a gente. Conta a história que um homem foi comprar uma casa. E quando estava comprando a casa e assinando os papéis, botou o dinheiro em cima da mesa. O antigo dono da casa, o homem que estava vendendo a casa, disse assim: olhe, eu estou lhe vendendo esta casa, mas eu quero lhe vender esta casa, mas você deixe para mim ainda um quarto nesta casa. Aí o comprador disse: desse jeito eu não quero, eu quero comprar a casa toda. Você está me vendendo a casa e quer um quarto para você na casa? Para que é que você quer um quarto? E o vendedor da casa disse: é porque eu tenho uma onça e uma cobra e eu quero deixar aí dentro. E o comprador disse: se é desse jeito eu não quero mais a sua casa. E não comprou. Moral da história:
É desse jeito que a gente faz com Jesus. A gente dá a nossa vida para Ele, a gente diz, Jesus vem morar em nós. Mas a gente diz assim, deixe um quarto para mim, que eu ainda quero soltar minhas cobras e minhas onças. Deixe um quarto para mim, que eu ainda quero dominar. Ou Jesus domina tudo ou não domina nada em você. Ou tudo ou nada, mas pela metade não. O terceiro bem de um homem é que você possa trabalhar para conseguir as suas coisas com honestidade, com sinceridade. Que Deus lhe abençoe e que depois de toda essa pandemia você consiga comprar a sua casa, o seu carro, consiga comprar a sua chácara, o que você tem desejado, mas coloque em oração e sob a vontade do Senhor. Falando isto, eu chego no último bem melhor de um homem. Eu chego no quarto melhor bem de um homem e está no versículo 4 e 5. Quem está me acompanhando com a Bíblia aberta, pode olhar o versículo 4 e o versículo 5. Porque agora eu vou dizer o último melhor bem de um homem. Versículo 4. E quando seus filhos faziam banquete de aniversário, cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Versículo 5. Sucedeu, pois, que quando terminava o dia das festas, os banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Versículo 4 e versículo 5, eu vou dizer que o último bem de um homem, tomando a vida de Jó como exemplo, o último bem de um homem é a fidelidade. Este é o último bem de um homem. Jó era fiel. Fidelidade. Tudo isso que nós falamos até agora só vai ficar de pé se tiver fidelidade. Uma cadeira não pode ficar de pé se tiver só 2 pernas. Vamos completar as 4 pernas. E a última perna, e se uma cadeira tiver 3 pernas, ainda vai ficar em falsa. Falta uma perna. A última perna é fidelidade. O último bem de Jó, fidelidade. E o que é que o texto está dizendo? Que os seus filhos faziam aniversário, faziam festas, banquetes, bebiam junto com as suas irmãs. E Jó, quando terminava aquelas festas, Jó dizia no seu coração: os meus filhos devem ter exagerado, os meus filhos devem ter feito besteira, pecado, transgredido, os meus filhos devem ter ofendido a Deus. Eu vou sacrificar. Eu sou o sacerdote do lar. Eu sou o líder. Eu sou o pai. Eu vou, em nome deles, para Deus, eu vou sacrificar, fazer holocausto para remover a condenação deles, para remover a ofensa deles. E o texto diz que Jó fazia assim continuamente. Sempre Jó fazia. Ele era fiel. Ele tinha fidelidade. Não era uma coisa esporádica. Não era uma coisa hoje e nunca mais. Ele fazia continuamente. E ele fazia pensando na família. Ele fazia porque ele era o sacerdote, ele era o líder.
ele se importava com a vida espiritual dos seus filhos. E o texto diz que ele ia fazer estes holocaustos. Para que os holocaustos? Para que Deus pudesse receber aquele pedido de perdão e de remoção da condenação dos filhos. Nesta época de Jó, tudo indica que ainda não havia os sacerdotes instituídos, não havia. E Jó e o pai de família se colocava nesta função. Por isso Jó fazia continuamente os sacrifícios e os holocaustos em nome da sua família. Aqui a gente chega no último bem de um homem, fidelidade. Se você não é fiel, acabou sua família. Não tem família sem fidelidade. Se você não é fiel, eu até pergunto, onde é que está sua família? Se você não tem fidelidade, para que ter dinheiro? Que foi o segundo bem, foi o terceiro bem de Jó. Para que ter dinheiro se você não é fiel? Se não tem fidelidade no seu coração? É colocar em um saco furado. É para a própria ruína. É correr atrás do vento. São nuvens sem chuva. Fidelidade é o último bem. Não porque é o menos importante. Pelo contrário, todos estão interligados, imbricados, todos estão conectados com um elo de corrente, de modo que aqui temos 4 bens que foram vividos por Jó com intensidade. Tudo que ele viveu nesses 4 bens, e eles são tão importantes que eles não caducaram e não perderam a validade. Aqui não é igual uma comida que você compra, perdeu a validade e joga fora. Esses princípios, eles estão válidos e permanecem hoje e até Jesus voltar. Um homem não pode viver sem honra, sem nome, sem testemunho. Um homem não pode viver sem família. Um homem não pode viver sem um mínimo de bens materiais. Vai ficar pagando aluguel a vida toda? Vai ficar solteiro a vida toda? A não ser que você seja chamado para ser um eunuco, para ficar assim, um missionário, tudo bem. Mas aqui estão os 4 bens de um homem, que é natural, é comum. E por último, a fidelidade. Portanto, a sua vida, concluindo, agora a minha conclusão. A sua vida eu indico, e não são palavras minhas, pois eu apontei na Bíblia. Eu digo a você que agora na pandemia e na quarentena ou na reabertura, você pode pautar a sua vida e colocar como um alvo estes 4 bens. Estes 4 bens. Avalie a sua vida por esses 4 bens. Quem é você? Como é que está a sua honra, o seu proceder, a sua ética? Como é que está você no sentido da verdade, da sinceridade para com a sua esposa, seu esposo, seus filhos? Como é que está você com a sua família? Tem gente que não está se aguentando dentro de casa, agora que foi obrigado a ficar dentro de casa. Tem gente se batendo, tem gente se matando. A casa deveria ser um refúgio. Aproveite para orientar a sua vida por estes 4 pontos. Eu sei que as famílias vão sair desta quarentena talvez mais pobres,
mas você vai voltar a trabalhar. E assim você pode alcançar prosperidade financeira. Deus pode lhe dar. Deus deu a Jó. É certo que Deus não dá a todos o que deu a Jó. Mas estes 4 princípios aqui, Deus pode sim nos dar, tomando o terceiro princípio como prosperidade. Portanto, que Deus abençoe as nossas vidas e que estes 4 bens melhores da vida de um homem, os 4 melhores bens da vida de um homem. Então, assim nós concluímos agradecendo, louvando a Deus por cada amigo, por cada irmão, amigo que está nos assistindo, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando este vídeo se você acha que vai ajudar alguém. Agradecido a todos e pedindo a Deus que possa fazer na sua vida acontecer desta maneira. Porque a gente pensava em Jó apenas no sofrimento. A gente agora pensou em Jó a partir de 4 bens que ele tinha. Que Deus abençoe. Vou passar uma canção para concluirmos. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por Obra em nossas vidas. Só tu és o Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, És o Deus eterno. vamos adorá-lo neste momento, E sempre porque o Deus de Jó é este Deus grande. Grande é o Senhor e muito é o digno. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Que Ele faça em sua vida, meu amigo, minha amiga, esta vitória que na vida de Jó foi real. Diante dele nos prostramos. Abençoe, Senhor, cada ouvinte, cada amigo, cada família. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
eterno sobre toda a terra. Tu és o Deus eterno. O Deus eterno. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sobre o céu. Esse é o Deus das nossas vidas. Deus abençoe a todos e nos dê uma semana frutífera e abençoada, e que a cada dia nos livre e que possa limpar o Brasil deste mal, desta pandemia, que Ele possa abreviar esses dias, nos trazendo assim um remédio, uma cura. E assim nós oramos pelas famílias, entregando-as nas mãos deste Deus que é grande, que é todo-poderoso. Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.